Olá, mais um vídeo aqui no canal. Hoje para a gente falar de novo de Umbanda, para falar um pouquinho sobre os nossos guias espirituais. Quem são eles, né? Os guias espirituais se manifestam na Umbanda em falanges de espíritos. Primeiro em linhas de trabalho e depois em falanges e subfalanges. Então, as linhas de trabalho são a linha dos caboclos, dos pretos velhos, dos marinheiros, dos ciganos, dos boiadeiros, dos herês, é, dos malandros, dos baianos, são linhas de trabalho. Cada uma delas segue tem um tipo de energia que sustenta essa linha e faz um tipo de trabalho específico. Não é o assunto do vídeo de hoje. Hoje é para saber se eles estão sempre perto da gente. Além das linhas, dentro das linhas, a gente tem as falanges, né? Então, vai ter a falange na esquerda, por exemplo, de Seu Caveira, de Exu Caveira, Capa Preta, Seu Tranca-Ruas, Dona Maria Padilha, daí na direita, Caboclo Pena Branca, Sete Flechas, Pai João, Pai Antônio, Pai Benedito, são falanges. A gente vai ter muitos espíritos que recebem o mesmo nome, mas eles têm sobrenome, né, que é a subfalange, que é o mistério específico que cada um trabalha, e eles vão se manifestar. Então a gente vai ter Pai João se manifestando em muitos terreiros, Pai Benedito em muitos terreiros. São centenas, se não milhares deles, trabalhando nessa falange, que é um mistério, um tipo de trabalho específico que esses guias fazem. Mas é diferente, assim, falar com Exu Caveira num terreiro e falar com Exu Caveira em outro não é a mesma coisa, são guias, espíritos diferentes, assim como seu Zé Pilintra. A gente tem milhares e milhares de Zé Pilintras. Cada um é único, mas a falange que ele trabalha, o mistério que ele carrega é um só, que é o mistério de Zé Pilintra. Então, dentro disso, a gente começa a entender como os espíritos trabalham na Umbanda. E esse é talvez uma das bases do que é a religião de Umbanda, que é a manifestação dos espíritos em linhas de trabalho. Os nossos guias, eles têm alguns deles que são o que eu chamo de família espiritual, que eles têm uma ligação pessoal com o médium. Então, tem determinados guias meus, por exemplo, o Pai Otávio, que ele tem uma ligação kármica comigo, que ele é um espírito. Os guias de Umbanda são espíritos como nós, seres humanos que já morreram, desencarnaram, e lá do outro lado, eles começam por afinidade com essa religião, por uma necessidade de propósito evolutivo, se ligam e se iniciam nos mistérios das falanges e começam a trabalhar como guias de Umbanda, né? A maioria deles mais evoluídos a maioria deles mais evoluída do que nós, só que o ponto aí está, não necessariamente eles são mais evoluídos, mas eles estão desencarnados, eles têm uma visão do mundo espiritual que a gente não tem. A maioria é sim mais evoluída. Talvez a esquerda não seja, Exu, Pombagira, mas eles vêm e por meio do trabalho, por meio da evolução do médium, de tudo que ele aprende, da caridade, da prática e da ajuda, esses guias também vão aprendendo. Os que estão mais próximos de nós, essa família espiritual, eles em alguma outra encarnação já podem ter tido ligação com esse médium. Podem ter sido um amigo, um professor, um pai, um irmão, uma mãe, uma filha. Podem ter sido da família ou podem ter uma ligação indireta de conhecer alguém que é teu familiar, que foi teu familiar em outra encarnação e dizer: eu vou acompanhar esse ser porque eu tenho um carinho por ele, porque eu quero cuidar dele. Esses que são mais próximos a nós, que normalmente são 2 ou 3, talvez se contar com a esquerda um pouquinho mais, são alguns guias, eles estão conosco desde o nosso nascimento até o nosso desencarne. A não ser que eles mudem o momento do processo evolutivo deles, eles decidam que eles precisam reencarnar ou vão para um outro tipo de trabalho no plano espiritual, então eles se afastam e outro espírito vem para se aproximar e trabalhar com esse médium. Mas, de forma geral, esses que têm uma ligação com o médium, não importa por quantos terreiros você passe, por quantos lugares você vá, esses guias vão estar com você. Eles vão te acompanhar. Eles não ficam grudados em você o dia inteiro. Eles trabalham no plano espiritual, eles vão para a colônia onde eles ficam, mas eles estão ligados o tempo todo ao médium. Então, se você chama, eles vêm.
ou eles conversam com você, mandam um pensamento, você sente a proximidade deles. Então, sim, esses guias mais próximos estão com o médium sempre, estão ligados sempre ao médium, te acompanham o tempo todo. Se você precisar deles, pode e deve chamar. Mas além deles, quando você entra num terreiro, dependendo da linha que esse terreiro segue, pode ser que, por uma necessidade de trabalho, outros guias precisem se manifestar em você. Ah, eu tenho comigo o preto velho, o caboclo, o herê, a pombagira, mas eu nunca incorporei um baiano, eu nunca incorporei um boiadeiro. Daí, por uma necessidade, vai ser feita toda uma conversa no plano espiritual e vai ser trazido para a tua egrégora, para essa energia, esse campo, que esses espíritos que estão próximos a você, vai ser trazido mais um espírito que trabalha na linha de boiadeiros para se manifestar. E pode ser que se algum dia você sair desse terreiro, esse guia nunca mais se manifeste, mas pode ser que ele continue ligado a você. E pode ser que em outro terreiro se manifeste outro. Então, quando a gente troca de terreiro, às vezes surgem novos guias que começam a trabalhar conosco. Isso é normal. E pode ser que se você sai desse terreiro, eles deixem de trabalhar com você, porque a energia e o trabalho dele não é mais necessário, tá? Agora, os da sua família, não importa por quantos terreiros que eles passem, pode ser que o trabalho seja diferente de cada terreiro, eles vão se adaptar, eles vão dizer, não, eu vou seguir as regras, se aqui tem regras, eu vou me adaptar a essas regras, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para trabalhar bem nesse lugar, né? E vão seguir você por onde você for, não importa se você passar por 20 lugares ao longo da sua vida, eles vão estar com você nos 20. Alguns não, vão trocar. Deu para entender um pouquinho de como funciona isso? É difícil, né? Mas quando a gente está dentro desse processo, a gente vai entendendo, vai aprendendo a conhecer os nossos guias, vai entendendo e vai conversando com eles. Olha, quem você é? Por que você está se manifestando? Por que você se aproximou de mim? E daí a coisa vai ficando mais fluida, vai ganhando mais sentido para o próprio médium. Então a gente tem que conversar e perguntar as coisas para eles, sim, porque eles respondem, certo? Muita gratidão e até o próximo vídeo.